Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes do Pod7, a sua melhor fonte de informação. Hoje estamos aqui para falar sobre mutação genética, um assunto que ainda traz muitas dúvidas. O que é mutação? É perigosa? Como ela acontece e onde elas acontecem? Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. E para entender mais sobre isso, nada melhor do que convidar os próprios organismos que sofrem mutações para falar do assunto, não é mesmo? Teremos aqui hoje, em entrevista inédita, bichinhos minúsculos, mas que fazem um grande trabalho dentro dos seres vivos. Sejam bem-vindas, células! Mas antes, um segundo para a célula que se autodestruiu, por favor. Muito obrigada, caros ouvintes. Vocês devem estar se perguntando, células se autodestroem? Mas falaremos sobre isso daqui a pouquinho. Antes, precisamos entender o que é DNA. Dr. William, que tal nos contar? Saudações a todos, eu sou o Dr. William. O DNA é uma molécula que está presente no núcleo das células de todos os seres vivos e que carrega toda a informação genética de um organismo. Ele é formado por uma fita dupla em forma de espiral que chamamos de dupla hélice, composta por nucleotídeos. O DNA apresenta regiões específicas chamadas de gene, formados por sequências especiais de centenas ou milhares de pares de bases nitrogenadas, que são herdados de nossos pais. Agora podemos finalmente falar sobre mutação. É uma alteração que ocorre no material genético dos indivíduos. Elas podem se originar de forma natural, durante os processos de mitose, meiose ou síntese proteica, ou ser decorrente da ação de algum agente mutagênico. Pode explicar um pouco mais sobre como isso acontece, célula? Então, tudo começou quando eu estava no meio da minha divisão celular, no processo de duplicação de DNA. Tudo estava dando certo. Comecei abrindo a fita dupla do DNA como um zíper, ou seja, separando as duas fitas por meio da quebra das ligações de nucleotídeos. Depois, comecei a criar fitas complementares nas que estavam separadas, para formar 2 DNAs completos. Tudo isso por meio de enzimas. É um processo bem delicado. Porém, talvez, só talvez, eu tenha me distraído um pouquinho e colocado a base nitrogenada errada em um ponto da fita. Mas errar é humano, não é mesmo? O quê? Geralmente só cometem erros a cada 1 bilhão de nucleotídeos? Enfim, continuando. Não pensei que isso seria alguma coisa muito grave. Afinal, esses erros geralmente são reparados depois. Então, vida que segue. Mas aparentemente não foi isso que aconteceu. Não tenho certeza do que pode ter influenciado nisso. Talvez a radiação? Variação de temperatura? Não tenho certeza. Existem vários fatores que podem atrapalhar a replicação. E acontece que a região errada era justamente a que seria transcrita para o RNA. Acredita nisso? Que coincidência, não é? E aí acabou que o RNA que foi transportado estava com as instruções erradas, o que ocasionou a produção de uma proteína diferente da necessária. Pois é. Que confusão, hein, dona célula? E o que será que a outra célula que também trabalhava no mesmo corpo tem a nos dizer sobre isso? Aquela tonta. Eu tava lá, tranquilona, quando de repente eu recebi um alerta. Virei pro lado e vi uma das minhas irmãs totalmente bugada, transfigurada, alterada. Já não era mais como eu. Ela foi mutada. Tudo por causa do seu pequeno erro. Eu já cansei de pedir pra ela ser mais atenta. Mas ela sempre esquece do meu trauma. E vocês que tenham paciência que eu vou contar a minha experiência de quase morte. Vocês não têm noção do quanto foi aterrorizante pra mim. Era outra fase de duplicação quando uma célula próxima começou a se transfigurar. Foi só o tempo de me enviar o sinal e logo ela se autodestruiu. Foram vários pedacinhos voando. Que Deus a tenha, mas eca. E não ousem julgá-lo. Nosso mecanismo de defesa é assim. No entanto, a partir de então eu comecei a me preocupar. Toda vez que uma célula é mutada, eu analiso seus tipos para ficar esperta, se algo ruim estiver acontecendo. Quando eu vi minha irmã também mutando, eu comecei a listar o que estava acontecendo para diagnosticar qual era a sua mutação. Eu pensei, bem, a mutação molecular tem uma mudança no nucleotídeo do DNA, que não altera o aminoácido sintetizado, então não é uma mutação silenciosa. Quando um par de nucleotídeos numa sequência de DNA conserta a sequência original, restaurando o fenótipo original, tem-se uma mutação regressiva, que não é o caso dela. Quando há genes que passam por mutação e resultam em um aminoácido diferente, mas quimicamente semelhante ao original, é a chamada mutação neural.
Tem também as mutações numéricas ou aberrações numéricas, que podem ser classificadas em aneuploides, que tem como consequência, por exemplo, a síndrome de Down, e as euploides. Enfim, analisando, eu não cheguei a uma conclusão concreta do que estava acontecendo com ela. E olha que a minha lista foi bem maior do que essa que eu descrevi. E como ela já estava bem, eu fiquei tranquila também. Ai, nós células temos uma vida curta e difícil, sempre sendo atacadas. Mas vocês não estão preparados para essa conversa. Ei, você me chamou de tonta e descuidada? Eu não sou descuidada, não. Você que é uma paranoica. Você é uma paranoica. Irmãzinha célula, você conseguiu cometer um erro que só acontece a cada 1 bilhão de nucleotídeos. O que você disse? Alguém viu minha mitocôndria em algum lugar? Pausa para horário comercial. Se você acha que o corpo do ser humano está simples demais e gostaria de dar uma mudadinha, então você veio ao lugar certo. A Gen 7 Consultoria de Mutações para Células está aqui hoje especialmente para você, célula que quer melhorar, mas ainda não sabe como. Seu organismo mora em uma região onde tem surtos ou até uma região endêmica de malária e você é uma hemoglobina, eu tenho uma proposta. Venha já aproveitar os benefícios da Gen 7 e descubra como montar o seu gene S para criar células falciformes. Sim, como foices. E dessa forma, se prevenir da malária, que não vai conseguir entrar em você. Isso mesmo! Quer mais exemplos? Seu humano não gosta de leite, né? Quando ele ficar velhinho, os ossos vão ficar fracos e ele vai ter osteoporose. Pena que não dá para inverter esse processo. Ou será que dá? Mudando o gene SOST, os ossos só ficarão ainda mais fortes com o passar dos anos. Ainda não está convencido dos benefícios da mutação genética? Tudo bem! Agora abriremos um horário exclusivo para células curiosas. Liguem para cá. Só ligar para o número 100-044957. Estamos esperando! Tem alguém na linha. Alô? Ei, moça, você tá doida? Como você pode oferecer esse tipo de serviço? É uma mutação. Mutação. Tem noção do que é isso? Alterar o gene S é extremamente perigoso. Se um humano com células falciformes se apaixonar por outro igual a ele e juntos tiverem um bebezinho, o coitadinho vai dar 2 cópias do gene mutado, podendo chegar a ter uma anemia falciforme e só conseguir viver até os 40 anos. Isso é horrível para nós células. E tem mais. A proteína esclerostina, na qual é controlada pelo SOST, pode acabar sendo estimulada a crescer mais e causar uma esclerose. Ou seja, um ossinho pode virar um ossão. A cara do humano pode ficar toda deformada. Ele pode ficar surdo ou ir para a cidade de pé junto. E nós, células, também seremos mortinhas da Silva. Você não considera o bem-estar dos humanos ou mesmo de nós como suas consumidoras? Calma aí, querida. Sim, você tá certa. Tem algumas mutações que podem dar um pouco errado. Mas só a partir da 2ª geração, né? Além disso, tem muitas vantagens ainda em ter uma mutação. Tem um gene chamado DEC2 e tem uma mutação raríssima desse gene que melhora a eficiência do sono e diminui a necessidade de tempo dormindo. Imunidade ao HIV. Gente, imunidade ao HIV, quem não quer? Eu conheço uma mutação também mega rara que faz com que a proteína CCR5 simplesmente não exista. E é na CCR5 que o vírus da AIDS usa como entrada para o corpo. Sem CCR5, sem AIDS. Imunidade ao HIV sem AIDS? Como você garante que é seguro e que vai realmente funcionar e não dar nada errado? A vida das suas células consumidoras será colocada em risco. E esse papo de nunca mais conseguir pegar a AIDS é pura enganação sua. Mesmo sem a CCR5, o vírus da HIV ainda será outra entrada. Espero que a audiência não caia nesse seu papo furado. Sua marqueteira falsa, mentirosa, atrevida, escrada, filha de... Opa, chega! Saiam que esse é o meu momento. Voltando, quando ocorrem os erros na duplicação de DNA e a sequência de base nitrogenada é alterada, a molécula de RNA mensageiro levará uma informação errada aos ribossomos, resultando na síntese de uma proteína diferente. Um motivo que favorece as mutações no DNA é a exposição a certas condições, como raio-x, substâncias radioativas, raio ultravioleta e outros fatores que podem promover essas alterações. Essas condições são chamadas de agentes mutagênicos. A origem da mutação, nesse caso, é conhecida como induzida.
A célula, principalmente a eucariótica, se detém de mecanismo de defesa contra essas alterações. Os mecanismos de reparo do DNA é modulado por enzimas presentes no núcleo, conhecidos como endonucleases. Corrigem o DNA ao encontrar algum erro no pareamento, o que diminui a incidência de mutação pontual. Outro mecanismo de defesa, bem trágico por sinal, é a autodestruição, também conhecido como apoptose. Esse processo acontece pois caso as células se dupliquem em outras células com defeito, o corpo pode contrair um câncer. Doutor, essas células são animadas, hein? Bom, prosseguindo, vamos falar um pouquinho sobre as consequências das mutações. Eu vi consequências das mutações? Então, licença, que eu sou granada em controle de mutações, então vaza daqui. Então, gente, algumas das consequências são as chamadas síndromes nos humanos. Um exemplo delas é a síndrome de Down, na qual as células possuem 3 cromossomos 21 ao invés de 2, então elas têm 47 ao invés do normal, que é 46. Isso faz, por exemplo, com que a pessoa tenha uma aparência um pouco diferente do normal. O rosto, por exemplo, é mais arredondado. Ela tem mais chance de aprender coisas como cardiopatia congênita ou alguma deficiência intelectual. O nível dela varia, só falando. Ela também tem mais chance de desenvolver uma diabetes ou ter Alzheimer. E também tem outras síndromes, como a síndrome de Klinefelter, que é característica apenas em indivíduos do sexo masculino, porque ao invés de terem os cromossomos X e Y, eles têm X, X e Y. Então, por exemplo, na infância, a sua estatura é mais alta do que a média, e seus quadris, por exemplo, são mais amplos do que os dos outros meninos. Conforme vai crescendo na adolescência, sua puberdade pode ser ou atrasada ou até mesmo completamente ausente. Fora que, a partir da adolescência até a na sua vida, eles podem possuir seios um pouco mais do que o normal, também não possuem muitos pelos corporais. Bem, dá para tratar desses sintomas com uma simples terapia hormonal, ou seja, repor o testosterona. Mas também tem umas síndromes mais graves, como a síndrome de Fatal, na qual a pessoa tem 3 cromossomos no grupo 13. Ocorre geralmente em meninas, mas é muito difícil do feto sobreviver os 9 meses de gestação. Sendo que quando sobrevive, é muito difícil que a criança passe dos 10 anos de vida. Bem, uma das características mais marcantes dessa síndrome é que a pessoa, o indivíduo com ela, tem uma chance de ter uma fenda que vai da ponta do nariz até o céu da boca. Então essa área fica, parcialmente aberta. E o indivíduo também pode apresentar outras coisas, inclusive microcefalia e crises convulsivas. O tratamento para essa síndrome é diário, mas não é como se a pessoa fosse, infelizmente, sobreviver por muito tempo. Aí, galerinha. Essas células estão muito famosinhas pro meu curso. Mas agora, atenção porque eu vou dar o meu recado. Nós, vírus, além de guardar o DNA, também guardamos o RNA, uma molécula mais simples e mais propensa a sofrer mutações, fazendo novos vírus mais fortes e perigosos surgirem. E talvez os seus anticorpos não reconheçam a nova proteína criada, e os remédios não façam mais efeito. Anticorpos atrás daqueles vírus. Passa álcool em gel aí, galera! Temos que nos cuidar mesmo. Então, ouvinte, o nosso programa é sempre cheio de surpresas mesmo, não é? É a primeira vez que um canal de informações traz entrevistas com as células. É realmente impressionante o avanço da biotecnologia. Hoje, com a presença delas, conseguimos ter um bom papo sobre as mutações genéticas e, com isso, conseguir entender que simples alterações no material genético podem causar grandes mudanças no nosso corpo. É também incrível aprender sobre as coisas que podem acontecer dentro dele. E informações interessantes assim, você só escuta aqui no Pod 7. Muito obrigada a todos os ouvintes e até o próximo episódio.